Bom dia, feliz dia, hoje quarta-feira, dia 29 de março. Vamos estudar a palavra de Deus? Hoje o dia da lição é a mulher no deserto. E aí eu peço para que vocês leiam aí Apocalipse 12, verso 6 e Apocalipse 12, 14 e 16. E aí você precisa comparar esses textos aí, observar atentamente aí o período de tempo que é falado aí, o ataque de Satanás à mulher, no caso a igreja, né? E a provisão de Deus para seu povo, que esses versos querem nos mostrar, né? Nós vimos aí que eles falam aí dos 1260 dias, Apocalipse 12, verso 6. São paralelos aí ao tempo, tempos e metade de um tempo, que é relatado também em Apocalipse 12, verso 14. Essa profecia de tempo aí é encontrada em Daniel 7, 25, Apocalipse 11, verso 2 e 3 e Apocalipse 13, verso 5. Como esses são símbolos proféticos, a gente sabe que o Apocalipse é escrito, boa parte dele por símbolos proféticos. Aplicamos aí o tempo profético ao princípio do dia traço ano, que você pode ver lá em Números 14, 34, Ezequiel 4, verso 4 ou 6. Para essas profecias nós temos que fazer isso. Então isso aí significa simplesmente que um dia profético equivale aí a um ano, para que a gente possa entender a profecia aí e transformar, né? Então a gente transformaria esses 1260 dias aí a 1260 anos literais, né? Que começa aí em 538 depois de Cristo e com a supremacia política do papado, o decreto aí de Justiniano e a expulsão dos ostrogodos. Então começou em 538 depois de Cristo e termina em 1798 com a prisão do Papa Pio VI pelo general francês Pertier. Então esse é o período aí dos 1260 anos, tá? Nós vimos nesse período aí de 1060 anos uma igreja aí corrupta, justamente com um estado corrupto que oprimia, perseguia e perseguiu por vezes, né? Massacrou aí o fiel povo de Deus, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Eles foram perseguidos. Essa perseguição feroz, satânica, de cristãos, que criam aí na Bíblia, foi uma extensão aí do grande conflito entre o bem e o mal. Saindo da escuridão da Idade Média, na época da reforma de homens e mulheres, foram confrontados com uma escolha. Seriam fiéis à palavra de Deus ou aceitariam o ensinamento dos líderes religiosos? O que eles deveriam fazer? E nós vimos aí que mais uma vez a verdade triunfou e Deus tinha aí um povo que era fiel a Ele diante da poderosa oposição. Então, você não seguir os líderes religiosos daquela época, eles eram perseguidos, muitos foram mortos e muitos tiveram que fugir dessa perseguição aí. Então, nesses textos aí, há expressões fascinantes e encorajadoras sobre o cuidado que Deus teve com o seu povo. Lá em Apocalipse 12, verso 6, ele fala onde Deus lhe havia preparado um lugar. Então Deus preparou um lugar para esse povo que estava sendo perseguido. Apocalipse 12, verso 14, diz que a mulher foi sustentada no deserto, ou seja, o povo de Deus foi sustentado no deserto. Apocalipse 12, verso 16, diz que a terra socorreu a mulher, ou seja, a terra socorreu a igreja, segurou o povo, é isso? Em tempos de severa perseguição. Deus proveu aí para a sua igreja, assim como fez antes, fará para o seu remanescente no tempo do fim. Então nós vimos aí que haverá aí uma perseguição perto da volta de Cristo, né?
e que o remanescente, né, aquele que guarda os mandamentos de Deus, tem testemunho de Jesus, será perseguido, né? E assim como no passado Deus, né, proveu para a sua igreja, né, nesse tempo de perseguição, socorreu, Ele também socorrerá o seu povo, aquele que for fiel a Ele, né, guardando os seus mandamentos e o testemunho de Jesus. É isso que Ele promete em sua palavra, né? Talvez você já tenha passado um tempo de provação, dificuldade, em que você poderia facilmente ter se sentido desencorajado. Mas Deus lhe ofereceu aí um lugar, um refúgio, e sustentou em seus desafios, não foi isso? Como Deus lhe apoiou nesses desafios, né? Como Deus proveu para você o socorro. Acredito que Deus deve ter, assim como Ele fez no povo do passado, nesses momentos de dificuldade que você tenha passado, Deus com certeza não deixou faltar nada para você. Porque Deus socorre o seu povo, socorre os seus fiéis, não é isso? E Ele não deixa nos faltar nada. Como diz na sua palavra, né? A palavra de Deus é certa. Colocar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, não devemos nos preocupar. Devemos entregar o nosso coração, a nossa vida a Ele, e Ele vai nos socorrer nos tempos difíceis que porventura possamos estar passando hoje, dificuldade ou alguma provação que você esteja passando hoje. Mas sabendo que Deus nos socorre, não é isso? Bom, você sabe aí que nós temos que estar preparados hoje para quando Jesus voltar. Sabemos que o povo dele vai ser perseguido novamente. E para isso nós temos que focar em Jesus, colocar e depositar toda a nossa confiança em fé nele. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, estudar as profecias, naquilo que vai acontecer na volta de Jesus. E como que você tem que estar preparado para esse dia. Que você se prepare, estudando a palavra de Deus, jejuando, né? Orando, clamando ao Senhor, que você seja perseverante até o fim, até a volta de Cristo. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima quarta-feira. É o meu desejo e minha oração. Amém.